Com essa mudança do tempo na estação, né, Marquinhos? O inverno, como você já mencionou há dias atrás, principalmente quando nós falamos sobre a energia elétrica que manteria a bandeira verde, só que vai ter um aumento aí no... O quê? Na conta? Na conta, né? De luz? Mesmo com bandeira verde, né? Foi que nós manchetamos semanas atrás? Eu acredito que seja devido ao fenômeno do El Niño aí, que deve mudar, né? Algumas, como dizer assim, atitudes não, né? Forma das pessoas, né, poder em casa aí utilizar energia elétrica. Porque que nem ontem mesmo, né? De repente você tem que dar uma ligadinha no ventilador, no ar-condicionado. Eu sei que ar-condicionado nessa época aqui é meio difícil. A não ser aquele que tem a dupla função, né? Frio, né? Ar quente e frio. Então tem gente que utiliza o ar-condicionado. Acho que uma pessoa mais especialista para falar sobre isso é o nosso colunista aqui, né? O Felipão. E também nós falamos sobre as intercorrências que tem nesse período, né? Por conta de alguns excessos que a população faz, principalmente com a energia elétrica. Para falar sobre isso, o cara manja. Felipe Vaz, bom dia, seja bem-vindo em mais uma participação aqui no Primeira Página. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É isso aí, né? Infelizmente, mesmo com os reservatórios com volume alto, né? Um volume aí diferenciado em relação aos anos... Expressivo, né? Sim, aos anos anteriores. Tem um aumento da tarifa de energia. Acho que desde 2016 que não havia um volume tão alto no início do inverno no sistema catareira. Sim, a gente teve uma primavera-verão muito chuvoso e principalmente na cabeceira desses reservatórios aqui no território nacional, né? Mas mesmo assim, acho que de uma forma de conscientização, que é o efeito do aumento dessa tarifa aí, para o pessoal usar como um uso aí consciente da energia e não abusar, que mesmo sabendo que os reservatórios estão em alta, né, uma conscientização para economizar de alguma certa forma. Preservar o bem mais precioso que temos, né, que é exatamente. A água, o ar, o sol. O que gasta mais, chuveiro elétrico ou ar-condicionado? Bom, são equipamentos assim distintos, né, mas com potência elevada, né? Um é resistivo e outro é um condensador, né? Uhum. Ele troca o calor do ar, né? Os dois gastam. O que acontece? O chuveiro... por curto tempo, né? Então, se você for analisar, o chuveiro você gasta mais num curto tempo, porque a potência do chuveiro é um pouquinho maior. Já o ar-condicionado, por mais que seja hoje a tecnologia dos inverters, essas coisas, mas você usa ele por um longo tempo, um longo período, né? Então fica horas ligado. Então isso faz com que também o consumo quilowatt-hora aí seja bem expressivo. E tem relação ao que nós vamos discutir hoje também aí, relacionado a consumo? Sim, como período de inverno, então a gente vai falar sobre falhas nas instalações elétricas, né? Por causa do uso agora de equipamentos resistivos, né? E vamos deixar um pouquinho o ar-condicionado de lado, né? Mesmo com esse calor que fez ontem, né? O Tony até comentou, ontem acho que era 7, 8 horas da noite, estava 25 graus mais ou menos. Principalmente que nem você comentou a respeito do ar-condicionado inverter, né? Geralmente, acredito até as empresas, elas mantêm, né, esses aparelhos ligados porque eles trabalham menos, mas quando há necessidade de dar aquela controlada na temperatura do ambiente, ela volta a trabalhar, né? Sim, é uma tecnologia bem inteligente, né? O termostato dele é bem apurado, então ele é bem econômico nessa parte. E nesse período de inverno, então, o aumento de ocorrências por conta podemos dizer assim, do abuso ou de alguns descuidos na rede elétrica aumentam, Felipe? Exato, aumenta sim. Estou até com uma estatística aqui para passar para vocês, né, que em 2022 a gente teve um aumento de 32% em relação aos casos, às ocorrências de incêndio, e tudo por causa da rede elétrica inadequada, né, antiga, sem manutenção preventiva e tudo mais, né? E o estado de São Paulo foi o recordista, né? Teve aí 103 acidentes e 9 mortes, né? Então assim, são números expressivos, né? Que em relação a 2021, a estatística de 2022 subiu 32%,
Então é um índice que mostra que tem que ter uma preocupação. E quais as maiores causas dessas ocorrências? Bom, como eu havia falado, então o que acontece? Agora, o período de inverno, você vai adquirir, ou se você já tem guardado um aquecedor, né, um aquecedor elétrico, um aquecedor resistivo, que mais? Chuveiro elétrico. Antigamente o chuveiro elétrico tinha 5 kW. Hoje você encontra aí no mercado 9 kW. Né, e nem sempre a rede elétrica está preparada. Né, então assim... Principalmente se for em 110, né? Exatamente. Então, aumenta a corrente, né? Isso, aumenta a corrente, a tensão é a mesma, mas aumenta a corrente, né? Uhum. Mas o que acontece? Então vamos lá. Você quer mais conforto, mais comodidade, você vê uma promoção e você compra um chuveiro, aquelas duchas, né? Que tem jato para tudo quanto é lado. Hoje ela tem 9 kW. E daí você chega na sua casa e você tira aquele antigo velhinho lá e coloca esse com uma potência, e você despreza o que tem lá de instalação, de fios e cabos. Isso tem uma preocupação. Principalmente as tomadas. Exatamente. Né? E tirando um pouquinho o chuveiro, né? Tem também uma mulherada com secador de cabelo. Os secadores de cabelo também hoje estão muito potentes, né? Então nem sempre... O secador ele chega até 2.000 watts, é verdade isso? Até 2.000 watts, tem 2.500 Olha que absurdo, watts. cara. Então o que acontece? Nem sempre a tomada do banheiro ali, ao lado do espelho, da pia, ela está preparada para receber um equipamento desse. As casas mais novas... A maioria desses equipamentos, secadores, são tomadas 20 amperes, né? 20 amperes. Aí a pessoa vai lá, não, eu vou forçar aquilo, senão eu vou colocar um T. Às vezes a gente compra equipamento, vê lá que o pino é mais grosso do que o comum, ele não entra na tomada. Aquilo lá não aconteceu por acaso. Exato. Né? É uma norma, tem um padrão. Né? Todos os plugs dos equipamentos comercializados no Brasil, ele tem a norma a seguir. Né? Então assim, o pino é mais grosso porque ele tem uma capacidade de corrente maior. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai numa casa de material elétrico, você compra um adaptador. Mas você tem que imaginar o que tem ainda da rede elétrica para alimentar esse secador, o chuveiro ou qualquer outro tipo de equipamento. Então o que acontece? Às vezes tem um cabo muito fino lá que era só para 10 amperes. E daí você quando você vê, você pega no plug, na tomada, tá quente, o fio tá amolecido. Né? Então assim, você tem que ter uma preocupação. Então só esse sinal aí já deve a pessoa já ficar esperta, né? Você viu que tá esquentando, falou, opa, peraí, não vou forçar. Porque pode ser que o negócio saia do controle, né? O aquecimento de cabos e fios já é um alerta. Né? Ele não pode, o dissipador, ele não é um dissipador de calor. Né? Ele é um condutor, né, de eletricidade. Então assim, se ele esquenta é porque tem algum problema. Né? E o aquecimento também gera consumo excessivo, né? Excessivo de energia. Felipe, então eu não vou comprar o adaptador. Eu vou comprar a tomadinha lá e colocar uma de 20 amperes, já vai resolver? Em partes resolve, né? As casas novas hoje, pré-construídas, as casas mais atuais, né, com instalações atuais, vamos dizer assim, a parte técnica, né? Se ela tem um fio 2,5 lá, o fio 2,5, vamos dizer que ele suporta até 20, 22 amperes. Então, possibilita que você troque essa tomada de 10 amperes para 20 amperes. Mas tem que tomar um cuidado. Né? Então, hoje nos projetos elétricos, o que acontece? Áreas como cozinha, lavanderia, banheiros, tanto banheiro comum, social, ou banheiro de suíte, você tem que considerar uma tomada 20 amperes. Né? E lógico que a fiação tem que ser compatível para você também colocar essa tomada. Né? As casas antigas eram fios rígidos de 1,5 milímetro. Então aí nesse caso já tem que ficar atento. Quando você chama um eletricista, não é também qualquer pessoa que pode trocar. Né? Você tem que chamar um profissional, um eletricista. Né, que troca por isso. A gente sabe que tem um monte de Zé Faísca no mercado, né? E um monte de pessoas que, não, eu sei fazer, eu vou fazer, né? Mas assim, sempre o marido de aluguel. Exatamente. O maridinho então, de aluguel. Assim, tem que ser uma pessoa instruída, uma pessoa do ramo, né? Tem que ser um eletricista. Tem o conhecimento. Que tem o conhecimento. Né? Daí se ele chega, ele tira o espelho da tomada ali, ele já vê que tem um cabo fino, não adianta nem ele trocar por 20 amperes, que vai dar problema. Vai derreter a tomada, vai derreter o pino do equipamento, vai danificar o seu equipamento. Você entendeu? Porque não é só cortar o cabo, do secador de cabelo, por exemplo, ou uma chapinha. Derreteu,
Não é só cortar e colocar um plug novo ali. Você perdeu, você vai perder garantia. Se for novo, vai perder garantia e tudo mais. Então tem que tomar cuidado. E nessas situações, caso eu insista num adaptador ou troque uma tomada com um fio abaixo do que é tecnicamente que necessita nessa tomada, pode ser que ocorra algo que rompa a minha rede elétrica no forro e acabe causando uma combustão, um incêndio? Então, antes que aconteça um incêndio ou que propague algum tipo de... Já o calor, hoje, os disjuntores, DRs, os dispositivos de proteção, eles são termoelétricos. Então, eles já detectam uma temperatura anormal e eles já desarmam. Mas nem sempre você encontra uma casa, né? Às vezes a gente vai numa casa, faz uma visita e você vê lá, tem o disjuntor correto, tem não sei o que, mas a marca é um baixo custo e ele nem sempre é tão eficiente. Então assim, antes derreter o fio, vamos falar assim, na cozinha, uma air fry, além de uma potência alta da air fry, você coloca lá, começa a derreter a tomada, começa a esquentar, ou uma churrasqueirinha elétrica que você compra no mercado hoje, né? Você coloca na tomada lá, começa a derreter. Antes que pegue fogo na sua rede elétrica, o dispositivo ele tem que atuar, ele tem que desarmar. Que nem eu falei, muitas das vezes ele não desarma por ser uma qualidade inferior, uma qualidade ruim, que tem no mercado, a gente encontra, a gente sabe disso, e daí o princípio de fogo e de incêndio é alto. Só pra gente dar continuidade, tem mais algumas coisas que você quer citar nessa participação hoje, Felipe, com relação ao inverno e... Só uma dúvida, Sim, porque lá. você acabou de falar dos DRs, né? Sim. Os DRs, para quem não sabe, é aquela proteção contra os efeitos de choque elétrico por contato direto ou indireto. Muita gente instala no quadro de entrada esse DR. Uns, por exemplo, máquina de lavar roupa. A gente vê muitos casos da pessoa tomar choque em máquina e até já causar morte, né? Exato. Você acha interessante instalar um DR numa máquina de lavar roupa, por exemplo? Não, o DR é assim, o que acontece? O DR é um dispositivo residual, Então o que acontece? Qualquer fuga de corrente, fuga de tensão, ele vai detectar e antes, né, que a pessoa sofra uma consequência, ele desarma. Então tem casos específicos. Por exemplo, tem sua casa e tem uma iluminação de jardim. Se você colocar um DR e essa iluminação do jardim estiver contemplada junto com esse DR, o que vai acontecer? Vai chover, vai entrar água, vai pegar ele vai na hora, vai desarmar e você vai ficar sem energia, porque o seu quadro vai desarmar. Então o DR, ele é feito para uso específico, né, como áreas molhadas, banheiro, lavanderia e tudo mais, né? Mas o DR você coloca na cabeça do quadro. Alguns casos vamos falar assim, de casas de grande porte, de alto padrão, que o quadro de luz ele é muito grande, daí sim você divide por subgrupos e coloca lá alguns DRs, né? Mas no caso de uma máquina de lavar roupa, uma secadora, até uma geladeira, antigamente vinha um fiozinho verde pendurado, hoje não vem mais. Por quê? Porque já tem o terceiro pino, que é o terra. Então antes que a pessoa tome um choque, ele dissipa nesse terra e evita que o animal ou a pessoa ele sofra alguma consequência por choque elétrico. Perfeito. Mas toda fuga de corrente você tem que sanar. Antigamente a gente tomava choque no chuveiro. Hoje a gente não toma mais, por dois motivos. Hora que Exato, antigamente a tubulação era metálica, hoje já é PVC. E também hoje tem o terra, que é um fator muito importante. Só que muita gente acaba confundindo o terra com o neutro. Sim. Você pode, por exemplo, no chuveiro, pegar o fiozinho verde e ligar no neutro, não na fase. Não. No neutro, porque o neutro ele tá ligado no terra na entrada do quadro, Exatamente. isso, lá na entrada. O neutro... Ele não é um aterramento? Não. O neutro, ele já vem da entrada de energia, ele passa sem proteção pelo seu medidor, ele passa sem proteção ali ao lado do seu disjuntor geral, ele passa totalmente sem proteção. Totalmente neutro. Neutro. É uma ligação direta. A única ali. coisa é que o nosso sistema de aterramento, ele é o neutro aterrado. Então se você abrir sua caixa de medição, você vai ver que o neutro está aterrado e ele continua até o interior da sua casa. Mas tem que ter, por exemplo, o quadro de força,
de luz, ele tem que ter um terra específico. Então, assim, nas construções novas, já fica até no piso ali, eles já cravam a haste de aterramento ali mesmo, no piso, no corredor, que está o quadro de luz, depois assenta o piso por cima. E daí distribui para casa, é isso? A partir daquele terra, você distribui para todos os circuitos. Perfeito. Tá? Então, assim, falar que o neutro, ele é terra, ele não, jamais. Sim. Você não pode utilizar o neutro, porque o circuito 127, ele utiliza o neutro. Você entendeu? Você pega lá uma fase que é 127 e você faz o fechamento do circuito com o neutro. Já quando é 220 é fase, você não utiliza o neutro, né? E o DR, ele precisa do neutro para ele atuar, né? Então, porque ele precisa entender também essa tensão, essa corrente que passa pelo circuito. Felipe, agora no caso dos aquecedores, que é muito utilizado agora no inverno, principalmente com idosos, pode-se dormir com esse aquecedor a noite toda? Tem um risco? O que você pode falar um pouquinho a respeito do aquecedor com a rede elétrica? Sim, assim, o aquecedor, ele é resistivo, é uma resistência, né? Com uma potência bem considerada, tanto que você já coloca na tomada, você já sente aquele calor imediato ali, né, no seu rosto, no seu corpo ali. Então, assim, o aquecedor, as recomendações de uso é para conforto. Mesma coisa do ar-condicionado também. Você gela o ambiente e depois você desliga e dorme tranquilo. O aquecedor também. O aquecedor, o que acontece? Ele, deixando de lado um pouquinho a parte elétrica, ele tira toda a umidade do ar, né? Então, problema respiratório, né? Não é a minha área assim, específica, né? Mas problema respiratório, ele acaba com todo o oxigênio e o hidrogênio do ambiente. Então, assim, é prejudicial à saúde, sim, né? Tem os seus riscos de você utilizar ele a noite inteira, né? E também a parte elétrica, muita gente deixa ele ao lado de um móvel, ao lado de uma cortina. Às vezes você tá dormindo, a cortina tá batendo ali, porque ele tem uma ventoinha puxando o ar ali pra jogar pra frente o ar quente, né? Então depende o aquecedor. Modelo. Depende do modelo. Tem uns lá que parece uma churrasqueirinha elétrica, que você vê até, fica vermelha lá, os filamentos ali, né? Então aquilo, imagina, você esqueceu, dormiu e a cortina tá batendo naquele aquecedor. Qual que é a chance de incêndio? É muito alta. E fora isso que eu falo, nem sempre a tomada do quarto ela tá apropriada para suportar aquela potência. Você tá insistindo ali, né? Então pode se propagar também. Um tapete próximo, ele não precisa nem estar encostado, mas o próprio calor tá aquecendo aquele tecido e ele pode ser que tenha um material que vira um combustível ali e que ele pegue fogo do nada ali também. Aí você tá forçando um calor, né? Você tá forçando uma situação. Sim. E aquelas pessoas que utilizam o aquecedor, tipo aquelas churrasqueirinhas elétricas que fica vermelha, junto com aquele umidificador, um do lado do outro, jogando aquela aguinha, aquela brisa em cima, corre algum risco de curto, de algo do tipo ou não? Não, assim, a churrasqueira não, porque... O aquecedor mesmo. O aquecedor. Sim, nenhum aparelho elétrico é recomendado que tenha alguma proximidade com umidade ou com água, né? Que nem, por exemplo, tomadas do banheiro. Não pode ficar ao lado da pia, muito próximo da pia. Por norma, tem uma distância mínima que você vai atender, que você é obrigado a atender, né? Então você vê que não tá ali, tá no fácil acesso, tá na lateral, perto do interruptor, ou tá ao lado do espelho, mas não tá próximo a torneira, né? O chuveiro, mesma coisa. A iluminação não pode também estar muito próxima do chuveiro. Tem todo um requisito, toda uma norma. E já que você tocou no assunto de tomada próxima à umidade e tal, a gente vê, às vezes, alguns casos em que a pessoa, por exemplo, vai lavar a cozinha, vai lavar o banheiro e pega e ensabou a parede, ensabou ali a tomada ali, né? A plaquinha da tomada pra limpar e tal. E depois vem com a mangueira e flap! Isso é um risco. Isso daí tem que evitar, né? Sim, tem que evitar, porque a tomada ela não tá, o IP, né? O índice de proteção não é apropriado para receber jatos de água. Tem que ali ela pode conduzir energia ali por ali. Pode fechar o curto ali, pode causar um acidente bem grave. Às vezes tá com chinelo,
né? Não tá com bota, não tá com alguma coisa Ou apropriada. até mesmo tá descalço, aproveitando lavar o banheiro exato. na hora do banho. E outra coisa, a gente fica sabendo também a respeito de chuveiro elétrico, né? Os europeus, tá, me parece que eles não utilizam muito chuveiro elétrico, né? Porque justamente pela causa de acidente. Existe o risco mesmo de você estar tomando banho e de repente, por exemplo, tá sem... Apesar de que se usar chinelo, não usar chinelo, a água tá ali praticamente conduzindo, né? Sim. Não sei se você já teve a curiosidade de abrir o chuveiro. Você vê que o fiozinho verde ali do terra, ele fica ali com contato direto na água. Então qualquer dissipação da resistência para a água, ele já vai para esse terra. Então assim, que é o caminho mais curto, né? Isso, ele vai pegar o caminho mais curto. Então o que acontece? Hoje a norma exigiu o terceiro pino, muita gente foi contra, porque teve que trocar todas as tomadas do imóvel, da residência, do comércio. Os fabricantes tiveram que se adequar, também teve um custo maior, porque teve que considerar um pino a mais nos seus equipamentos, tudo para atender uma norma. Essa norma, porque foi o que eu falei na apresentação, da 15 dias atrás. Por causa dos acidentes, a maioria das normas são revistas, né? São revisadas. Então, um dos fatos de ter o terra aqui no Brasil é por causa disso. Por causa de risco a choque elétrico. Então, o chuveiro, assim, hoje está totalmente protegido. Antigamente, você via lá o fiozinho também, você deixava ele, nem conectava ele em lugar nenhum. Ficava ali. Ou seja, o fiozinho verde era você. Era você. Você entendeu? O micro-ondas antigamente, você pegava quando você tirava o micro-ondas da caixa, comprava na loja, ia instalar o micro-ondas ali no seu móvel, você via que tinha o rabichinho do fio verde. Hoje não tem mais, porque já faz parte do rabicho de cabo dele ali na tomada. Mas lógico, não é porque o equipamento tem o terra ali para ser conectado, não adianta nada se sua casa não estiver preparada para receber esse terra. Eu não sei se vocês viram, o cara comprou um equipamento, acho que deve ser da China. Hoje praticamente tudo né? Mas sim, existem alguns com normas, né? Do Inmetro, analisa tudo ali, vem tudo certinho. Exato. O cara descascou o cabo que ligava na energia e descascou, não sei se vocês viram isso aí. Só tinha o pino central ali, o terra, só tinha e 2 fios só. Não tinha o terceiro fio. O terceiro ali para ligar o pino do meio. Isso é grave. E então é uma coisa que a pessoa vai na fé, né? Fala, poxa, isso aqui tem proteção. Exatamente. E acaba... Exatamente. Felipe, nosso tempo esgotou. Muito obrigado mais uma vez por trazer temas tão importantes, tão relevantes, né, para a sociedade se proteger, principalmente nesse período de inverno que os equipamentos, principalmente aqueles secadores, chapinhas, aquecedores são utilizados e a população tem que ter um pouco de conhecimento tem que conscientizar, né? Tem que conscientizar. Então, assim, a dica final: qualquer coisa anormal de aquecimento em tomada, derretimento de cabos, de fios, de conectores de equipamento e da própria tomada, chama um especialista, né? Ele pode sanar esse problema e você não vai ter risco, né? O pior de tudo é incêndio e a vida, né? Então, essa recomendação que fica. Às vezes, por causa de um pequeno investimento, né, que você pode aí até parcelar para pagar, aí você está correndo o risco aí não só da sua, como da família toda aí, né? Uma criança, pelo amor de Deus. Exatamente. Né? E é isso daí, é igual lá no Rio de Janeiro, né? No CT lá do Flamengo. Ali foi um problema muito sério de elétrica, que podia ser evitado. Tá certo? Um abraço, Felipe. Um abraço, obrigado mais uma vez. Ótima semana. E até daqui 15 dias. Até daqui obrigado 15 a todos. dias. Vai preparando aí o tema que a população tá gostando. Vamos que vamos. E você, quando fez a primeira participação aqui com a gente, falou, tomara que não aconteçam alguns casos assim esporádicos, né, de desastre, né? Pelo menos nessas 2 semanas não aconteceu nada, né, Tony? Não. Nem graças a Deus. Nem o desastre na cozinha hoje não aconteceu, o pessoal ficou curioso. Hoje o Felipe não aprontou nada, tá, pessoal? Um abraço. Tá certo, obrigado. Até mais.